passo para o Léo falar e depois o Léo eu passo para a Claudiane. Pode ser? Tá ótimo. O microfone está funcionando? Oi. Isso. É muita tecnologia para mim, que vim lá do Ceará, de Juazeiro do Norte. Nossa terrinha, isso. Boa tarde a todos e a todas, quer dizer, a todas e a todos, porque as mulheres, certamente, nessas bandeiras se fazem como maioria, né? Eu estou conselheiro tutelar na cidade de São Bernardo do Campo. Primeiro, eu vou pedir licença para falar. Olá, Flávio. Me identificou? Para dizer que, além de estar na condição de conselheiro tutelar no segundo mandato, eu também sou pai de criança com deficiência, que não é mais criança, já é um adolescente com 17 anos, inclusive pediu uma menininha que também é cadeirante recentemente em namoro. Eu tive que levá-lo no sábado para o aniversário dessa amiguinha dele, que ele está dizendo que é namorada. Enfim, e a gente vive na pele exatamente o que as meninas aqui estão colocando, né? O que as mães que estão aí na plenária também vivem, né? E assim, de modéstia à parte, eu não sou um pai conforme a maioria daqueles que, né, têm filhos com deficiência. A mãe do meu filho faleceu em 2011 e ele mora comigo, e a gente que acaba sendo, né, correndo atrás de todas as demandas que ele apresenta. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: como bem foi colocado aqui, nós vivemos em São Bernardo uma situação bastante delicada, porque nós temos um atendimento minimamente adequado quando as nossas crianças estão na rede municipal de ensino, e quando vai para o Estado, o terror, né, nas nossas vidas se inicia em função, primeiramente, porque as escolas não têm acessibilidade. Não é só acessibilidade para as pessoas cadeirantes, né? Não tem acessibilidade para as crianças cegas, não tem acessibilidade para as crianças autistas, né? E as crianças, por exemplo, que precisam de um auxílio, de um auxiliar da educação para adaptação do material, para as atividades mais específicas com relação à dificuldade apresentada por essas crianças, você não vai ter esse subsídio do auxiliar de educação no Estado. Você tem essa figura, que é o cuidador, que tem como simples tarefa o fato de levar a criança para o transporte, de levar a criança para se alimentar, para ir no banheiro, que são coisas importantes, mas a questão pedagógica fica a desejar. E quando as pessoas procuram o Conselho Tutelar e apresentam esse tipo de demanda, qual que é a nossa ação? É requisitar não só o cuidador, mas requisitar o auxiliar em educação. E a resposta padrão que a Diretoria Regional de Ensino tem para o Conselho Tutelar é de que esse profissional não consta na rede estadual. E aí é o seguinte: nós tivemos uma luz mais recentemente com relação à demanda, que foi um caso, por exemplo, lá de Mogi das Cruzes, que uma família entrou na justiça e o juiz deferiu que fosse disponibilizado um professor extra na sala de aula para uma criança com síndrome de Down, né? E a gente tem, inclusive, apontando nos nossos ofícios, quando a gente requisita esse tipo de demanda, para a Diretoria Regional de Ensino, esse exemplo desse caso. Mas, muitas das vezes, aliás, em todas as vezes, eles negam com esse argumento de que não existe esse profissional. E aí, qual que é a ação do Conselho Tutelar? É acionar o Ministério Público, né, para que seja instaurada a ação civil pública, mas a gente sabe que muitas das vezes não dá em nada, né? Como a nossa colega colocou aqui, nós temos uma ação julgada lá em São Bernardo, que o juiz ele coloca que o Estado tem até 2 anos para adequar todos os espaços educacionais com acessibilidade. Isso foi em 2010, nós já estamos em 2019, quase 2020, e, no entanto, essas escolas continuam da mesma forma. Eu fiz questão, por exemplo, de dividir a minha fala com
companheira Claudiana, primeiro porque ela talvez seja até mais legítima do que eu, porque tem que acompanhar essas atividades com mais frequência, e segundo porque nós fizemos um trabalho mais recentemente de fiscalizar algumas unidades escolares que o Estado, a Diretoria Regional de Ensino indica como escolas adaptadas para atender crianças e adolescentes cegas. E aí nós, por iniciativa própria do Conselho Tutelar, nós viemos aqui até o Padre Chico, né? Vou tentar ser bem rápido, viu Aldo? Tranquilo. O que acontece? 5 mães procuraram o Conselho Tutelar porque já tinha ido na Defensoria Pública, já tinha ido no Ministério Público, já tinha ido na Diretoria Regional de Ensino solicitar transporte escolar para os seus filhos que estavam matriculados aqui no Instituto Padre Chico. E aí a gente, até brincando, né, falou, a pessoa já procuraram a Defensoria Pública, procuraram o Ministério Público, procuraram quem tem a obrigação de atender, que é a Diretoria Regional de Ensino, e não resolveu, agora vai procurar o Conselho Tutelar. Olha só a responsabilidade que era esse desafio para a gente. Então, nós saímos lá de São Bernardo, viemos aqui no Instituto Padre Chico, e lá a gente percebe que você tem sinalização tátil, você tem todas as informações distribuídas em braille, enfim, tem toda uma estrutura, tem a máquina, que eu esqueci o nome, que é específica e individual para cada garoto, para cada garota, e aí a Diretoria Regional de Ensino nega os pedidos de transporte escolar para as crianças, com o argumento de que a escola de determinada comunidade lá está adaptada para receber. Aí a gente vai até essas unidades que eles indicam, né, Claudiana? E aí a gente percebe, por exemplo, que não tem sinalização, não tem sequer rampa de acessibilidade, não tem nada, e não tem a máquina, por exemplo, para o garoto ou a garota desenvolver a sua atividade ali. Então, ou seja, o Estado tem sido muito perverso e maldoso, porque, assim, quando é uma situação em que a gente percebe que é uma dificuldade de entendimento, mas não é maldade. É simples e pura maldade, porque quando nós viemos aqui no Padre Chico, as outras diretorias regional de ensino conseguem disponibilizar transporte para algumas crianças que vêm para cá. O pessoal de Guarulhos, de Osasco, mas de São Bernardo especificamente, é uma diretoria regional de ensino muito ruim e, em alguns momentos, até desrespeitosa, porque, mais recentemente, teve uma reunião lá com a POSP, com as mães e com o Conselho Tutelar. A dirigente regional de ensino teve a coragem de dizer o seguinte: se o Conselho Tutelar continuar nessa reunião, nós vamos sair. Né? Olha só qual que é o problema, ou seja, desrespeitar um órgão que estava ali para tentar a garantia do direito da criança e do adolescente. Para finalizar, é importante dizer que é o seguinte, o problema, infelizmente, não é só... Infelizmente, não. O problema não é só para as crianças e os adolescentes que precisam de um cuidado mais específico, porque é para as crianças e adolescentes portadores de deficiência. Na verdade, é o seguinte, essa maldade da Diretoria Regional de Ensino, e, infelizmente, a Escola Municipal, a Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo tem declinado. A gente já consegue perceber várias dificuldades que nós não tínhamos há pouco tempo atrás e que está se revelando de novo agora na Secretaria Municipal de Educação, lá de São Bernardo. Então, assim, não é só para as crianças, contra as crianças e contra os adolescentes com deficiência. Nós temos uma situação mais recentemente, que é a questão do fretado, que são os ônibus contratados para transportar as crianças que moram distante da residência, e a questão do cartão legal. Porque fica o município, cartão legal, jogando para o Estado, e o Estado dos fretados jogando para o município. E as crianças, infelizmente, nós estamos no mês de abril, e, infelizmente, as crianças ainda estão nessa dificuldade, né? Então, eu quero parabenizar a POSP, todas as mães. A gente não consegue estar em todos os locais, a gente acaba se dividindo, mas eu acho que é um momento importante para deixar registrado a nossa angústia, porque é o seguinte, quem é conselheiro não precisa ser pai de criança com deficiência, mas quem é conselheiro que se preocupa o mínimo com as pessoas que vão lá no Conselho Tutelar com esse tipo de demanda ou com qualquer outro, com certeza se sente na pele as dificuldades que essas
mães que aqui estão outros e estão sentindo. Então, vou pedir para a Cleudiana vir aqui e, com certeza, ela vai ter muito mais aí a contribuir do que eu, tá bom? E eu vou pedir licença para ir só no banheiro e já volto, tá? Claro, claro. À vontade. Obrigado, Léo. Boa tarde a todos e todas. Assim, eu e o Léo somos muito afinados nos nossos atendimentos, que a gente tem a mesma linha ideológica.